Freud, psicanálise. Parece coisa de filme antigo, né? Mas pode apostar mesmo em 2025, as ideias desse cara ainda dão o que falar. Ainda é referência, com certeza. Prontos para mergulhar fundo nesse universo. Uma imersão profunda no mundo de Freud. Estou pronta. Perfeito. Para essa imersão, a gente pegou o material de peso, trechos do volume 14 das obras completas de Freud. Obras completas. Yes. Nossa. Tem de tudo um pouco. O desenvolvimento da psicanálise, a sexualidade infantil, repressão inconsciente, luto, melancolia. Nossa, quanta coisa. É muita coisa. É muita coisa. E como abrir um baú do tesouro. É isso aí. Nosso objetivo aqui é te guiar, né, pelos conceitos-chave de Freud, revelando as nuances, as controvérsias, e como essas ideias se aplicam à nossa vida, mesmo depois de tanto tempo. Porque até hoje, né, a gente usa, escuta, ouve falar. Total. Preparado para essa viagem. Pode ter certeza, você vai sair daqui pensando de um jeito totalmente novo. Ah, com certeza. Tô curiosa. Vamos lá? Para começar, a gente precisa entender como a psicanálise surgiu, né? Freud não tirou essas ideias da cartola, ele teve influências importantes. Uma delas foi a colaboração inicial com Joseph Breuer, mas como nem tudo são flores, né? Acontece. Eles acabaram se desentendendo. É. E sabe qual foi o motivo da briga? Não? Uma descoberta bombástica de Freud, a influência da sexualidade no desenvolvimento de neuroses. Imagina só o escândalo que isso causou na época. Nossa! Naquela época devia ser. Deve falar. Deu o que falar. A comunidade científica da época torceu o nariz para as ideias de Freud, que contrariavam tudo o que eles acreditavam. É sempre um desafio, né? Romper com os paradigmas, mesmo quando você está no caminho certo. É difícil. Freud era um rebelde com causa. Mas vamos ao que interessa. Entender os conceitos básicos. Um dos pilares da psicanálise é a teoria da repressão. O que seria isso? A repressão. Bom, a gente pode pensar na repressão como um mecanismo de defesa do nosso ego, né? É como se a mente dissesse, olha, isso me causa muita ansiedade, vou esconder lá no fundo. Então, esses impulsos e desejos indesejados são empurrados para o inconsciente. Então, o inconsciente não é só um depósito de coisas que a gente esqueceu. Claro. Freud está falando de algo muito mais profundo, né? Exatamente. O inconsciente é tipo um porão da mente, cheio de desejos, impulsos e memórias que a gente não tem acesso fácil, mas que influenciam nossas ações e pensamentos, né? E tem mais. Freud falou da sexualidade infantil, um dos temas mais polêmicos da sua obra. Sexualidade infantil. Freud não está falando de sexo como a gente entende hoje, né? Ele se referia a algo mais amplo. Sim. Freud, ele se referia à maneira como as crianças sentem prazer, exploram o próprio corpo e se relacionam com o mundo. Ele argumentava que a sexualidade, nesse sentido mais amplo, está presente desde a infância. Certo. E molda nosso desenvolvimento psíquico. Não é? Claro, na época essa ideia causou furor. Imagina a cara de choque da sociedade da época. Nossa Senhora! E Freud não parou por aí. Ele foi fundo na complexidade do ego, propondo 3 instâncias psíquicas. O ígia, o ego e o superego. Me explica isso melhor, por favor. É como se dentro da gente tivesse um palco com 3 personagens. Interessante. O it é um impulso puro, a busca pelo prazer imediato. O superego é a voz da moral, das regras, dos nãos internalizados. E o ego, coitado, fica tentando equilibrar esses dois, sabe? Mediando esse cabo de guerra interno. Nossa, que trabalhão pro ego. Mas como ele lida com esses impulsos conflitantes? Freud explica isso. Sim. Freud argumentava que o ego usa a repressão para lidar com esses conflitos, empurrando para o inconsciente aquilo que causa muita ansiedade. Mas esses impulsos reprimidos não desaparecem, né? Eles se manifestam de outras formas, como sintomas neuróticos, sonhos ou atos falhos. Parece que a gente está começando a entender a lógica do iceberg, né? Tem muita coisa escondida lá embaixo que a gente nem imagina. Exato. E essa lógica se aplica a muitos outros conceitos de Freud, inclusive a sua análise do luto e da melancolia, que ele via como estados emocionais distintos, mas com pontos em comum. Todo mundo sabe que a tristeza é uma reação natural à perda de alguém querido, né? Mas qual a diferença para a melancolia? Enquanto no luto, a tristeza é direcionada para a pessoa perdida, né? Na melancolia, essa tristeza se volta contra o próprio indivíduo. Freud falava em introjeção do objeto perdido, como se a pessoa engolisse a dor e a dirigisse para si mesma. Então, na melancolia, a pessoa se culpa pela perda, se pune por dentro, que visão dolorida. Freud explorou outros aspectos da melancolia. Sim, ele observou que a ambivalência, ou seja, sentimentos conflitantes de amor e ódio em relação à pessoa perdida, é intensificada na melancolia, né? Contribuindo para a autodepreciação. Entendi. No luto normal, também existe essa ambivalência, mas na melancolia ela se torna esmagadora. É como se a culpa e a raiva de si mesmo tomassem conta. Mas me diz uma coisa, as ideias de Freud servem só para entendermos a mente individual?
ou elas têm um impacto social maior? Freud acreditava que a psicanálise ia muito além do divã do consultório. Ele via suas teorias como ferramentas para compreender cultura, arte e sociedade como um todo. Sério? Que fascinante. Mas como Freud aplicava a psicanálise a essas áreas, ele dava exemplos concretos. Sim. Freud analisou obras de arte, mitos, costumes sociais, buscando desvendar os mecanismos psíquicos por trás dessas manifestações. Ele também se dedicou a estudar a influência da civilização na psique humana, argumentando que as normas sociais reprimem nossos instintos, gerando conflitos internos. Então, para Freud, a civilização nos impõe limites, né? Nos obriga a reprimir nossos desejos mais básicos. Você vai se pensar, né? Será que essa repressão toda contribui para os problemas da sociedade? O que você acha? Olha, Freud nos convida a refletir sobre essas questões. Ele não dava respostas prontas, mas nos dava as ferramentas para questionar, analisar e, quem sabe, encontrar um caminho para lidar com essas tensões. E é por isso que Freud continua tão relevante, mesmo em 2025. Ele nos faz pensar, questionar. Isso nunca sai de moda. Mas me fala uma coisa, a gente já viu vários conceitos, mas ainda falta entender como Freud chegou a essas conclusões, né? Quais foram seus métodos, suas pesquisas. Exatamente. Para entender a fundo a psicanálise, a gente precisa ir além dos conceitos básicos e mergulhar na história da sua construção. E para isso, nada melhor do que analisar os casos clínicos que o próprio Freud estudou e descreveu. No próximo bloco, a gente vai desvendar esses casos, tipo, colocar a lupa nos pacientes de Freud e ver como ele aplicava seus conhecimentos na prática. Isso aí. Prepare-se para conhecer personagens intrigantes, como o pequeno Hans, o Homem dos Lobos e Dora. Através deles, a gente vai ver como Freud desvendava os mistérios da mente humana. Estou ansioso para mergulhar nesses casos. E você que está nos ouvindo, prepare-se para desvendar, junto com a gente, os segredos da mente humana. Voltamos já já. E aí, pronto para desvendar os mistérios por trás dos casos clínicos de Freud. Cada paciente é um enigma, né? Uma peça-chave para entender a complexidade da psique humana. É isso aí. Começando pelo famoso caso do pequeno Hans, né, que tinha pavor de cavalos. Me lembro que você mencionou que Freud via nesse medo uma manifestação do complexo de Édipo. Exatamente. Lembra daquela fase, né, em que a criança inconscientemente desenvolve desejos sexuais pela mãe e rivalidade com o pai? Sim, sim. Freud acreditava que o medo de Hans, especialmente de cavalos com focinho preto e viseiras, simbolizava seu medo do pai. E como ele chegou a essa interpretação? Qual a relação entre o pai e um cavalo? Além da força física, claro. Freud era mestre em desvendar simbolismos. O cavalo, na visão dele, representava a figura paterna. O focinho preto era o bigode do pai, as viseiras eram seus óculos. Nossa. E a força do animal, a capacidade de morder e chutar, tudo isso era visto como uma ameaça simbólica. Faz sentido. O pobre Hans, sem saber, estava projetando no cavalo todo o medo que sentia do pai. Uma forma de lidar com a angústia do complexo de Édipo, né? Exatamente. O caso do pequeno Hans, apesar de controverso, é um exemplo clássico de como Freud usava suas teorias para interpretar medos e comportamentos aparentemente irracionais, né? Revelando a força do inconsciente e como as experiências da infância moldam a vida adulta. Que coisa, né? É como se a infância fosse um roteiro que a gente segue, mesmo sem perceber. E o Homem dos Lobos? Que história é essa? Esse caso é fascinante. O Homem dos Lobos, cujo nome real era Sergei Penkejev, era um aristocrata russo que sofria de diversos sintomas neuróticos, né? Ansiedade, depressão, pensamentos obsessivos. Ele procurou Freud em 1910 e se tornou um dos seus pacientes mais famosos. Pelo que me lembro, ele tinha um sonho recorrente com lobos. Qual era o mistério por trás desse sonho? O sonho era perturbador. O Homem dos Lobos via 6 ou 7 lobos brancos sentados numa árvore, olhando para ele pela janela. Freud analisou esse sonho exaustivamente, buscando desvendar o significado. E o que ele descobriu? Tinha algo a ver com a infância do paciente? Sim. Freud acreditava que os lobos simbolizavam os pais de Penkejev e a árvore representava a cena primária, ou seja, a criança presenciando a relação sexual dos pais. Era um trauma reprimido que voltava à tona no sonho. Caramba. Então, para Freud, até um sonho aparentemente banal podia revelar traumas profundos. Mas qual a importância desse caso para a psicanálise? O Homem dos Lobos nos mostra como eventos da infância, por mais insignificantes que pareçam, podem ter um impacto psicológico duradouro, né? E a psicanálise, como uma lupa, pode nos ajudar a desvendar esses mistérios e dar sentido às nossas experiências. Freud, o detetive da mente. Mas me fala do caso da Dora, que parece ter sido bem polêmico. Ele tinha a ver com a questão da feminilidade, né? Sim. O caso da Dora, cujo nome verdadeiro era Ida Bauer, levanta questões importantes sobre a histeria, a repressão sexual e os desafios enfrentados pelas mulheres numa sociedade patriarcal. Lembra que a gente falou sobre a histeria na parte 1? Freud via essa condição como resultado de desejos e traumas reprimidos, né? Mas como isso se aplicava ao caso da Dora? Dora era uma jovem de 18 anos que sofria de vários sintomas: tosse, perda da voz, depressão.
Freud acreditava que a causa era a histeria, provocada por desejos sexuais reprimidos e por um trauma ligado ao pai e um amigo da família, o Sr. K. Nossa, que situação complicada. Freud detalhou as causas desses desejos reprimidos. Freud argumentava que Dor nutria desejos inconscientes por ambos os homens e seus sintomas eram uma forma de expressar esses desejos proibidos. Ele também via os sintomas como uma forma de resistência à autoridade do pai, né, e às restrições impostas às mulheres na época. Então, para Freud, a histeria era uma forma de protesto, de rebeldia. Em certa medida, sim. Era como se o corpo falasse o que a mente não podia. Mas é importante lembrar que a interpretação de Freud sobre o caso da Dora gerou muitas controvérsias, sendo criticado por dar ênfase excessiva à sexualidade da paciente. Freud vivia no meio de uma sociedade machista. Isso certamente influenciava suas análises. Mas mesmo com essas ressalvas, o que a gente pode aprender com o caso da Dora? O caso da Dora nos alerta para como as normas sociais, as expectativas, podem impactar a saúde mental, especialmente das mulheres. É um convite para refletir sobre as relações de poder, o consentimento e o papel do terapeuta na relação com o paciente. Freud, além de genial, era um provocador. Mas, mudando um pouco de assunto, lembrei que você mencionou o trabalho dele sobre luto e melancolia. O que ele descobriu sobre esses estados emocionais? O trabalho de Freud sobre luto e melancolia, publicado em 1917, é considerado um marco na psicologia, Ele diferencia o luto, que é uma resposta natural à perda, da melancolia, uma condição mais grave, marcada por profunda tristeza e autodepreciação. Então, para Freud, o luto é um processo saudável, necessário para superar a perda. Mas o que acontece na melancolia? Por que a pessoa fica presa da... No luto, a libido ou energia psíquica se desprende do objeto perdido gradualmente, permitindo que a vida siga em frente. Já na melancolia, a libido fica fixada no objeto perdido e o ego volta sua agressividade para si mesmo. É como se a pessoa se punisse pela perda, se afogando na culpa e na tristeza. Freud explorou as causas dessa fixação na melancolia. Sim, ele acreditava que a melancolia podia ser desencadeada por sentimentos ambivalentes em relação à pessoa perdida, conflitos infantis não resolvidos ou fragilidade do ego. É como se a pessoa não tivesse força para lidar com a perda e se voltasse contra si mesma. Freud nos leva para as profundezas da mente humana. Mas, além dos casos clínicos e das teorias sobre a psique, ele também se dedicou a estudar os instintos, Explica um pouco sobre essa teoria. A teoria dos instintos de Freud, também conhecida como teoria das pulsões, propõe que nosso comportamento é movido por instintos inatos, Forças biológicas que buscam satisfação e reduzir a tensão. Lembro que você mencionou a libido como um desses instintos. Mas Freud se referia apenas à sexualidade. Ou a libido tinha um significado mais amplo? A libido, para Freud, era a energia vital. A força que nos impulsiona em direção ao prazer, a criatividade, a vida. Ele não a restringia à sexualidade genital, mas a via como uma energia presente em diversas esferas da vida. Entendi. A libido é como um combustível que nos move. Mas Freud falava de outros instintos além da libido. Sim. Inicialmente, ele se concentrou na libido e no instinto de autopreservação que nos garante a sobrevivência. Mas mais tarde, Freud adicionou um terceiro instinto, a pulsão de morte ou thanatos. Uma pulsão de morte parece meio sinistro. O que seria isso? A pulsão de morte, ao contrário da libido que busca a vida, é uma força voltada para a destruição, a agressão, o retorno a um estado inanimado. Freud acreditava que essa pulsão está sempre presente, mas geralmente é controlada pelos instintos de vida. Então a pulsão de morte seria como um lado sombrio da nossa natureza que precisa ser mantido sob controle. Mas em quais situações essa pulsão se manifesta com mais força? Freud associava a pulsão de morte a fenômenos como a guerra, a violência, a compulsão à repetição de comportamentos autodestrutivos. Ele via a pulsão de morte como um enigma, um desafio para a humanidade. Nossa, Freud realmente explorou os cantos mais obscuros da mente humana. Mas, para além da teoria dos instintos, ele também se dedicou a analisar a relação entre o indivíduo e a sociedade, O que ele descobriu sobre essa interação? Freud acreditava que a civilização, apesar de seus avanços, impõe o fardo psíquico ao indivíduo, exigindo a renúncia de muitos instintos em nome da ordem social. Essa repressão, segundo ele, gera conflitos e neuroses. Então, para Freud, a vida em sociedade tem um preço, a renúncia aos nossos desejos mais básicos. Mas ele via essa renúncia como algo totalmente negativo, ou enxergava algum benefício. Freud era um observador perspicaz da condição humana. Ele reconhecia os benefícios da civilização, como a segurança, a cooperação, o desenvolvimento cultural, mas alertava para os perigos da repressão excessiva, que pode levar à neurose e à infelicidade. É como se a gente vivesse num dilema. Abre mão da liberdade instintiva em troca dos benefícios da vida em sociedade. Mas, e aí? Como lidar com essa tensão? Freud oferecia alguma solução. Freud não era de dar soluções prontas. Ele nos convidava à reflexão, à análise crítica da sociedade e de nós mesmos. Seu objetivo era promover a autoconsciência, a busca por uma vida mais plena e menos aprisionada pelos ditames da civilização. Que desafio! Mas falando em desafios, a gente explorou vários conceitos, casos clínicos, teorias.
Freud era incansável, mas e agora? O que mais podemos aprender com ele? Tem alguma surpresa guardada para o próximo bloco? Freud nunca decepciona. No próximo bloco, a gente vai mergulhar em conceitos mais avançados, como a sublimação, e explorar os aspectos mais polêmicos e instigantes do seu legado. Prepare-se para expandir sua mente e questionar tudo o que você achava que sabia sobre a natureza humana. Estou ansioso para essa última etapa da nossa imersão. E você que está nos ouvindo, prepare-se para se surpreender com as ideias revolucionárias de Freud. Voltamos já. E aí, prontos para continuar a nossa imersão no mundo de Freud? Já exploramos tanta coisa. Teorias, casos clínicos, até a pulsão de morte. Mas ainda tem muito a descobrir. É verdade, a gente já descascou várias camadas desse cebola, né? Cada camada é uma surpresa, uma complexidade. Mas pelo que você disse, as surpresas não acabaram. O que mais Freud ainda guarda pra gente? A gente viu o lado obscuro da psique, mas Freud também investigou como a gente canaliza nossos impulsos de forma positiva, criativa. E aí que entra a sublimação. Sublimação. Parece coisa de laboratório, de química. O que isso tem a ver com a psicanálise? Pois é, na química, a sublimação é quando uma substância passa do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Freud usou essa metáfora para explicar como a gente pode transformar nossos instintos em algo aceitável, até benéfico para a sociedade. Ah, entendi. Então, em vez de sair por aí agredindo todo mundo, eu posso canalizar minha agressividade para, sei lá, praticar boxe. Tipo isso. Isso aí. A sublimação é um mecanismo de defesa que permite canalizar a energia dos nossos instintos, principalmente a libido, para atividades criativas, arte e intelectuais científicas. É a força motriz por trás de grandes obras de descobertas. Nossa, que incrível! Quer dizer que para Freud, a arte, a ciência, a cultura, tudo isso seria fruto da nossa tentativa de domar os instintos. Em grande parte, sim. A sublimação é como o ego lida com as demandas do id e do superego, encontrando um escape para os impulsos que seja satisfatório, aceitável. É transformar chumbo em ouro. Entendi. É como uma alquimia da psique. Mas me diz uma coisa, Freud explorou a sublimação nos casos clínicos dele. Tem algum exemplo prático disso? Claro. Vários casos ilustram a sublimação. Artistas, escritores, cientistas, muitos usavam suas neuroses, conflitos internos, como combustível para a criatividade. A própria psicanálise, como método de cura e investigação da mente, pode ser vista como um exemplo de sublimação. Freud transformou a própria neurose em ferramenta de conhecimento. Que interessante. Mas e a pulsão de morte? A gente falou dela no bloco anterior. Ela também pode ser sublimada. Ótima pergunta. A pulsão de morte, a gente viu, é voltada para a destruição, autodestruição. Mas Freud acreditava que ela também podia ser canalizada para fins criativos construtivos. Sério? Como assim? Destruição gerando algo positivo. Freud via na pulsão de morte a energia necessária para romper com o velho, questionar, transformar, a crítica, a ironia, a busca por mudança. Tudo isso, em certa medida, se alimenta da pulsão de morte. Então não é necessariamente algo ruim. A pulsão de morte pode ser um motor de transformação. Exatamente. Como tudo na psicanálise, a questão é o equilíbrio. Uma pulsão de morte descontrolada pode levar à autodestruição, à violência. Mas quando canalizada de forma saudável, ela impulsiona a crítica, a mudança, a renovação. Freud nos mostra que a psique humana é um labirinto cheio de surpresas. Mas, no fim das contas, qual o legado dele para nós, em pleno 2025? Por que ele ainda é tão relevante? O legado de Freud é imenso. Ele revolucionou a forma como a gente entende a mente, a sexualidade, a cultura, a própria civilização. Seus conceitos, mesmo os mais polêmicos, continuam nos desafiando e inspirando. Freud nos deixou um mapa da mente, né? Com todas as suas belezas e seus monstros. Mas como você disse, cabe a cada um explorar esse mapa, usar as ferramentas que ele deu pra gente se entender o mundo. É isso aí. A psicanálise não é uma doutrina pronta, com respostas definitivas. É um convite à reflexão, à autoanálise, à busca por uma vida mais autêntica, mais consciente. Freud ensinou a gente a olhar para dentro, a questionar, a não ter medo do inconsciente. E esse aprendizado vale para sempre, né? Sem dúvida. As ideias de Freud continuam provocando debate, inspirando novas pesquisas, ajudando a gente a lidar com os desafios da vida. Ele mostrou que a mente humana é um enigma fascinante e a jornada para desvendá-la nunca termina. E assim termina a nossa imersão no mundo de Freud. Esperamos que você tenha se surpreendido, se questionado e que continue explorando os mistérios da mente humana. Até a próxima. Até a próxima. E lembre-se, o inconsciente está sempre à espreita.